Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Graças a Deus. Eu estava com muita dor. Sofrendo demais. Agora eles vieram me resgatar. Eu estava todo quebrado, eu sentia muita dor. Mas de repente tudo passou. Mas eu não morri, eu acordei. Acordei sem dor. Mas perdido, com medo, no escuro. Agora eu vi uma fresta, um fio de luz, e eu comecei a seguir aí em frente. Quando eu vi, eu já estava acompanhado. Umas mãos amigas. Eu só tenho a agradecer. Eu entendi tudo aquilo que me falaram, apesar de ser bem confuso para mim. Mas eu agradeço, e a compreensão também. Eles falaram que aos poucos eu vou digerindo todos os acontecimentos. Eles vão mostrar os motivos, tudo. Eu vou ficar muito grato. Mas pelo momento eu acho que é gratificante eu poder dar esse testemunho que tantos precisam. Que a morte não é o fim, é um recomeço. Perdão e graças a Deus. Bom dia, irmãos universais. Aqui, nessa dimensão, trabalhamos incessantemente para que a compreensão atinja a todos, sem tribulações, sem espanto, sem medos. O medo é ineficaz para a absorção de uma compreensão. Quando você toma consciência de uma temática específica e desenvolve ali uma leitura, procura pelo saber, o receio quanto ao assunto, ele se esvai. Esfarela como areia nas mãos. Aos poucos, ela vai saindo, se desfazendo,
E o que fica nas mãos? A limpeza, a clareza. Às vezes, um resquício, um grão, 2 grãos, perduram na própria palma da mão, porque o conhecimento nunca acaba. A sabedoria deve ser sempre procurada para que se evolua, não para que tenha o conhecimento pleno, pois o conhecimento pleno apenas os tolos afirmam ter. Devemos sempre continuar na caminhada do conhecimento, pois a sapiência não tem fim, assim como os caminhos determinados pela força maior universal é contínua em todos os aspectos, em todos os mundos. Muitas vezes, a pessoa se atém a um assunto específico. Muito bom concentrar-se, focar-se num ponto exato. Mas o mundo em que vivem e outros mundos que ainda conhecerão não são feitos, não são pontuados em um único tópico. Por isso, fica a sugestão para que procurem literaturas diversas, assuntos diversos, não só quanto à espiritualidade, pois os mundos não giram em torno apenas do espiritual, pois muitas vezes vocês procuram resolver os problemas carnais, materiais, aqueles de maiores urgências estão perante os vossos olhos e vossas aflições. Sim, pode-se começar por aí, para que, com um pequeno exercício, a mente vá se acostumando com esse novo exercício de absorção de informações. Não só a absorção inerte, mas a absorção raciocinada, pois esse conhecimento não deve ficar depositado simplesmente como uma roupa numa gaveta e simplesmente fechar ela ali. O conhecimento é uma engrenagem que se desenvolve para que outras engrenagens se conectem e virem um grande maquinário de desenvolvimento. Aquilo que absorveis é aquilo que levais. Tudo fica o que seja material. Todas as doenças, todos os males, todo o valor que seja material, que é um mero engano, ficarão no plano material. O que se leva é a energia, é a espiritualidade, é o conhecimento absorvido, pois quando se estuda, é a mente que está em desenvolvimento, que está
se aperfeiçoando. Ideias são abstratas. Ideias, pensamentos são sinergéticos. São apenas energias que acompanharão a energia maior. Fiquem com a energia e os padrões universais. Bom dia, caríssimos. Na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, quando o socorro chegar, não tema, porque o que temeis em vida, essa vida encarnada, repleta de informações, atribulações, receios, destinos, objetivos e obstáculos, deve ser de uma certa forma tudo remediado com o princípio do remédio da oração. Muitas vezes se ora pedindo coisas materiais. Caríssimos, a oração, por ser uma ferramenta, um meio energético captado por todos os universos, por todos os seres que são translúcidos, nem nada, nem ninguém precisa focar no material. O material virá com o seu esforço, com sua dedicação, com a resolutividade de sua ética, de sua boa moral, de seus bons trabalhos, de seu esforço, de sua motivação. Não se precisa orar para se ganhar algo material, para se obter um emprego, uma riqueza, um presente. A oração é para a revitalização energética do espírito. O seu perispírito, assim também chamado, que precisa de tratamento. É o tratamento espiritual de que estamos falando. Pois as conquistas materiais, elas vêm com cada qual com seu propósito, cada qual com seu esforço, cada qual com seu mérito, cada qual com suas escolhas. Se você escolher viver no ócio, se você viver imbuído pela preguiça, pelo desânimo, o que chegará até vós? O que conquistareis no modo mais absorto do ser? Provavelmente quase nada ou nada. Mas trabalhe, ergue a cabeça, siga em frente, olhe o horizonte. Refaça-se perante os presentes de Deus que lhe mostra todos os dias. Uma nova esperança na nova aurora que se surge. É o levantar e o pôr do sol, irradiando energia para que podeis sustentar as suas ideias, sentir a luz, a energia para que prossiga em frente, para que se tome as rédeas das próprias convicções terrenas e da própria vida, para que se conquiste os seus próprios méritos. Ao lado espiritual, há de se fazer em conjunto e simultaneamente boas meditações, reflexões sobre o que é que realmente vale a pena, o que é o valor em sua vida, o que poderia ir embora e não te fará falta, mas nunca fará falta o amor que estará dentro do seu coração, pois é resplandecente, é incessante, é multiplicado, é multiplicador,
É múltiplo daqueles que também acreditam na compaixão, no compartilhamento do próprio amor fraterno. A oração não é o curativo apenas para si próprio, é o amparo para aqueles que amamos, é o amparo para aqueles que cuidamos e que queremos o bem. Não precisa ser materialmente falando, é energeticamente sendo postado em prática. A oração é a cura, a oração é o caminho para a compreensão, para a absorção, para o curativo da ferida que se permanece aberta. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 3º. A questão é de número 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta dos espíritos. Depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo, é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. É o que tanto se fala, se coloca nos livros, né, nas mensagens, e aqui também não é diferente, o quanto que a gente precisa melhorar, né, durante essa vida encarnada, pegando boas vibrações, vendo coisas boas, procurando conhecimento, procurando leitura, procurando hoje, não precisa ser só leitura, né? Hoje tem a internet que vem com uma avalanche de informações, de pessoas com responsabilidade, evidentemente, né? Que tem aí seus podcasts, né? Com essa temática da espiritualidade, de tantos temas, né? De forma mais prazerosa, que a gente possa ir assistindo e absorvendo, né? Mais e mais conteúdos e informações. Porque quem pratica o mal, né? Pratica com o desejo de o fazer. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Uma criança, ela quando nasce, ela nasce, vamos dizer assim, né? Mais popularmente, zerada. O que ela vai montando com a sua vivência é aquilo que ela vive. Isso é estudado pelas leis da evolução, né? Pela teoria da evolução, tudo mais. O ambiente, né, em que ela vive pode transformar essa pessoa num ser melhor ou não, né? Mas ela tem como espírito, como todos nós, também o livre-arbítrio. Não é porque alguém que nasce, cresce dentro de um ambiente fatídico, dentro de um ambiente negativo, que necessariamente ela deva se transformar numa pessoa de acordo com aquela energia. Vai do esclarecimento dela, da vontade dela, da escolha dela procurar também se melhorar. Ver que aquilo ali em volta é errado, ver que aquilo em volta pode ser melhorado, ver que aquilo em volta dela não é o que condiz o resto do mundo. Porque tem muitas pessoas que se fecham, né? E ela mesmo coloca um cabresto nela, ela só vê aquilo, só aquele momento. Um momento ruim, um momento de discórdia, um momento de briga, um momento de confusão, um momento de... enfim, tudo que é negativo. Porque ela, muitas vezes, não se dá a oportunidade de ampliar sua visão, de ouvir outras pessoas,
de querer saber mais, de querer procurar mais. Outros que têm uma conexão melhor, elas procuram. Elas têm aquele estalo de dedos, né? De repente, nossa, a pessoa falou tal coisa e ela começa a refletir sobre aquilo. Ou ela vê alguma coisa e começa a refletir sobre aquilo. E daí ela vai pegando o outro caminho, o caminho do certo. Né? Ou o caminho apenas, não do que seja certo, mas do esclarecimento. Porque a partir do momento que uma pessoa se torna mais esclarecida, ela pega o caminho correto. E ela, quanto mais conhecimento ela for agregando, mais ela vai querer correr nesse caminho. Porque ela vai começar a sentir as benéfices sobre aquilo. Né? Diferente de uma energia pesada, negativista, né? Que ela sente ali aquela opressão, né? Ela não se sente bem. Né? Então, é uma energia diferente, né? Mas vai da escolha da pessoa. Né? Às vezes, como foi citado, a criança nasce onde ela pediu para nascer. Né? Mas se ela pediu para nascer ali, é porque ela voltou para arrumar aquilo, consertar aquilo. E não o contrário. Porque se não fosse para ela reencarnar, ela estaria num lugar menos agradável. Então, quando se tem o retorno à matéria, né, a reencarnação, é para podermos melhorar, para podermos avaliar, pensar, refletir, de repente ajudar, não só nós mesmos, né, mas ajudar alguém, fazer caridade. Fazer a caridade muitas vezes não precisa de valores, de dinheiro, é uma oração, é uma mão amiga, é uma palavra, é um olhar, é uma compreensão. Muitas vezes com nós mesmos. A pessoa irritada consigo mesmo, revoltada com os seus aspectos de vida, não é uma pessoa feliz, porque ela se fechou no mundo negativo dela mesma, mas foi uma opção dela. Assim como é a opção dela sair desse mundo, assim como é uma opção dela ver que todo fim de dia, por mais chuvoso que seja, as estrelas brilham no céu. A lua também traz a luz, por pior que seja a escuridão da noite. Existe a luz que te ilumina. Às vezes não é uma luz suficiente, mas calma, o amanhecer está vindo de novo. A vida é assim, são os altos e baixos. É o amanhecer com um dia radiante, mas também tem a noite, tem a penumbra da noite. Mas cada qual tem seu período de permanência. Nada é para sempre. Nós não vivemos para sempre. Nós não somos espíritos para sempre, porque voltamos a reencarnar. Né? Salvo aqueles que, né, já estão anos-luzes evoluídos, né? Que são os grandes nomes, os grandes santos, aqueles iluminados. Não que foram os escolhidos, mas que foram eles mesmos capazes de se evoluírem, de se desenvolverem. Deus nos colocou aqui com um propósito de evoluirmos, de melhorarmos, de sermos cada vez mais amorosos, para podermos fazer compartilhamento de coisas boas. Porque aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, está aí, de graça. É muito fácil. O difícil é a seara do bem. Graças a Deus. No altar de Maria,
repleto de sua luz, recebe as súplicas dos filhos, desesperados e os conduz. Salvação pela caridade, salvação pela irmandade. Glória a Maria, glória Santíssima. Graças a Deus. Olha, meus filhos. Oh, meus filhos. É o preto velho fazendo presença, cara do Nosso Senhor Jesus. Meus filhos, quantas vezes vocês têm que ver para crer? Sempre tudo está diante de vocês. A natureza, presente de Deus, é o verdadeiro milagre na Terra. Você pode não cuidar, você pode não prezar, você pode até tentar esquecer, não querer ver, mas presta atenção. A planta, ela surge onde ela deve surgir. E ela cresce sozinha. Você, muitas vezes, não precisa ficar aguando ela, que ela se torna uma árvore forte. É o milagre da natureza. É a força de Deus ali presente. Assim como os bichos. Olha quantos bichos tem. Até aqueles que vocês não conhecem, porque são pititim, e outros que não são dessas terras, são de outras, lá longe. E quem está lá longe também não conhece, muitas vezes, os bichos que nós temos aqui. Mas olha que milagre. Cada bicho que nasce, sem condição nenhuma. Às vezes no meio da terra, às vezes no meio do mato, sem um curativo, sem um cuidado de doutor. Ele nasce, ele desenvolve e acompanha a turma dele. E cresce e vira um bicho adulto. E aí começa tudo de novo. Quem estorva é o homem, que vai lá caçar, que se aproveita muitas vezes dessa fraqueza, desse momento que o bicho está se desenvolvendo. Aí o homem vai lá e caça. Mas se não fosse isso, meus filhos, olha que perfeição. O bicho não precisa de nada, nem de ninguém para sobreviver. Ele tem seus instintos. Ele é um presente de Deus. Ele é da natureza. Mostrando que a natureza é forte. Mostrando que tudo que ele precisa está ali, no mato, na água, na chuva, no vento. Você nunca vai ver um bicho se resfriar. Não aqueles no meio da natureza. Repara que os bichos que vocês costumam trazer para vocês cai doente. Mesmo tendo os cuidados em casa,
cercado de amor, cercado de carinho, cercado de cuidado. Eles caem doentes. Muitas vezes já nasce doente. E os do mato não. Nunca viram um doutor. Vocês já pararam para pensar nisso, meus filhos? Muitas vezes as plantas, os animaizinhos, eles são captadores de energias. Muitas vezes, o que era para atingir vocês, atinge eles. Eles puxam para eles toda a energia que talvez iria para vocês. Por isso, vocês podem e devem retribuir cuidando desses bichos e dessas plantas. Cuidando, zelando e não jogando para o lado, porque eles são seus protetores. Uma vez que você escolheu ter, cuida. Assim também, meus filhos, é a convivência humana. Se você resolveu se juntar, cuida. Se você resolveu ter uma cria, cuida. Porque essa pessoa do lado, ela vai retribuir da mesma forma, cuidando você ou afastando você. Tudo aquilo que nós planta, nós colhe, filhos. Se você planta amor, recebe amor. E se você plantar discórdia? Ei, não é bom. Vamos tentar ser mais compreensivos. Vamos tentar esclarecer as ideias, abrir a cabeça para as informações, para os conhecimentos, que está aí nesse mundão para vocês verem, vocês lerem, vocês conversar. É questão de conhecimento, filhos. Mas vocês têm que sair dessa zona de conforto que vocês estão. Tem que ir para cima, como falam vocês. Tem que se mexer. Tem que procurar, querer saber. Para vocês melhorar. Porque vocês, se estivessem no meio do mato, no meio da terra, sem nada do que vocês têm hoje, como é que vocês iam fazer? É a situação, né, filhos? Olha que situação. Hoje vocês têm tudo, mas no mesmo momento, vocês não têm nada. Muitos estão vazios, porque não tem oração, não tem caridade, não tem amor. Um vazio absoluto. Outros já entenderam e procuram a razão, porque estão aqui e do que precisam fazer. E seguem fazendo. Outros estão lá encostados, largados, vazios. E filhos, se o copo está vazio, eu encho com o que eu quiser. É da minha escolha, é da minha vontade. Ninguém vai encher para você seu copo. Você mesmo que vai preencher ele. Ou com coisa boa, ou com aquilo que você quiser.
Só não deixar os outros encher para você. Porque aquele copo é seu. O do outro, ele tem o dele. Muitas vezes ele já encheu dele e agora quer ficar olhando dos outros. É assim mesmo. O importante é você se resguardar e ficar enchendo teu copo. Para você não ter que voltar para o mato, para a terra, para o mar, nesse vazio. Porque mesmo que você esteja nessa situação ruim, numa situação que não é muito agradável para vocês, você está ali para pensar, a se autoajudar e não ficar ali esperando. Porque você não tem a força que a planta tem. Você não tem a adaptação que aquele bicho tem. Vocês iam sofrer muito se voltasse às suas origens. Não iam compreender, não iam aguentar. Mas vocês foram desenvolvendo, aprimorando. Mas também, enquanto isso, esqueceram que vocês fazem parte da natureza. Vocês foram se esquecendo que vocês também é presente de Deus. Vocês foram se esquecendo que vocês fazem parte do mundo. E assim, tem que se manter em equilíbrio com o mundo. Em equilíbrio, em apaziguidade com aqueles que você convive. Com aqueles que também têm que passar pelo mesmo pensamento. Isso chama comunhão. A comunhão do amor. Vocês tudo fica com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.